Abra comigo a sua Bíblia em Romanos 8 e nós vamos estudar mais uma promessa que nós vemos na palavra de Deus sobre as nossas vidas. Como nós temos ministrado todas as quartas-feiras, dentro da palavra de Deus há várias e várias promessas que nós podemos declarar sobre as nossas vidas. Então nós falamos um pouquinho do que é promessa, nós falamos a importância de saber adquirir e o que nós precisamos fazer para que essa promessa se cumpra nas nossas vidas. Falamos da promessa sobre a salvação, falamos daquilo que nós falamos como promessa e que Deus fala para nós que nós precisamos agir de forma fiel com Ele, porque Ele é fiel com a gente, né? E vimos também a promessa do Espírito Santo. E nessa noite nós queremos compartilhar com você a promessa de sermos filhos de Deus. Amém? Você que abriu a sua Bíblia em Romanos 8, nós vamos ler o versículo 16 e o versículo 17. Mas pode fechar os seus olhos, vamos orar. Senhor Jesus, nós te agradecemos nesta noite, pedimos que o Teu Espírito Santo esteja operando em nosso coração, nos nossos ouvidos, ó Deus, que possamos estar sensíveis à Tua voz, sensíveis ao Teu toque nesta noite, que a Tua palavra seja uma semente em nossos corações e que o nosso coração seja terra fértil para produzir frutos, ó Pai. Frutos, Senhor, que não só floresçam dentro de nós, mas aqueles que estão ao nosso redor sejam abençoados por estes frutos, ó Pai. Nós te pedimos, Espírito Santo de Deus, tenha liberdade neste lugar, tenha liberdade em cada vida, Senhor. A partir de agora, que nós possamos focar somente na Tua palavra, Deus, somente em Ti e desfrutar de tudo aquilo que o Senhor tem para cada um de nós nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Então, vamos ler. Romanos 8, versículo 16, diz assim: o próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e cordeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Amém? Esse rapidamente. Então, nós vemos que nós só somos filhos de Deus através do Espírito Santo. Como foi ministrado, o Espírito Santo ele é uma promessa do Senhor que ela age na nossa vida. E para nós nos tornarmos filhos de Deus, nós precisamos ter apenas um ato, que está em João 1,12. Lembrando que todo aquele que se torna filho de Deus, no começo, quando nasce, ele não é automaticamente já filho de Deus. Ele é uma criatura, né? Uma pessoa ali, um ser humano feito por Deus. Mas a partir de uma atitude, de um ato de fé, nós nos tornamos filhos de Deus e cordeiros com Cristo. Então, automaticamente, Jesus torna a ser o nosso irmão mais velho. Amém? João 1, versículo 12 diz assim: contudo, os que o receberam, aos que creram em seu nome, Deus-lhe o direito de se tornar filhos de Deus. Então, aqui nós vemos que aquele que crê no Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, recebe o Espírito Santo e se torna filho de Deus. Amém? Quantos são filhos de Deus nessa noite? Amém. E isso nos faz termos algumas heranças, né? Como a parte terrena, nós que somos filhos, né, nascidos de uma mãe, de um pai, nós temos heranças naturais. E através de Jesus Cristo, nós temos heranças espirituais. Nós declaramos através da primeira canção que tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso e a nossa herança. E a palavra do Senhor nos confirma isso. Se nós somos filhos de Deus, irmãos de Jesus Cristo, tudo aquilo que Deus tem para Jesus, através de Jesus, nos alcança, amém? Então, bênçãos, saúde, paz, tudo aquilo que Deus tem para você, teve para Jesus, e através de Jesus nós recebemos essa promessa, amém? E em 1 Pedro 1, vai falar um pouquinho sobre isso. Então, a primeira coisa que nós vamos ter, que nós vamos herdar, né, de sermos filhos de Deus, é a nossa vida eterna, que é o mais
prioritário na nossa vida, né? A nossa vida eterna. Então, nós vamos alcançar a salvação e, através disso, nós vamos ter algo que nós vamos estar priorizando no futuro, que é a vida futura, a vida eterna. Então, nós temos um período aqui, como a própria palavra fala, que nós não somos daqui, porque nós somos estrangeiros, então nós teremos ali um futuro vindouro com Jesus. E como Jesus venceu a morte, venceu todas as aflições, todas as coisas, todos os pecados, através do seu sacrifício, nós podemos vencer também. Amém? E em 1 Pedro nós vamos ver um pouquinho sobre isso. 1 Pedro 1, versículo 3 ao 5, diz assim: Bendito seja o Deus e o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia. Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá receber, macular-se ou perder o seu valor, herança guardada nos céus para vocês. Versículo 5. Que, mediante a fé, são protegidos pelo poder de Deus, até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. Então, aqui, Pedro revela para nós a importância de vermos essa promessa que Deus tem para nós. Então, automaticamente, ao receber Jesus e eu deixar o Espírito Santo fluir em mim, eu me torno filho de Deus. Mas, para isso, eu preciso fazer algumas coisas. Quem é filho sabe que o pai, ele gosta de filhos que são obedientes. Não que ele despreza aqueles que são desobedientes, mas a palavra de Deus fala que aquele obediente é aquele que herda várias e várias promessas e bênçãos. E quando nós aprendemos a sermos filhos obedientes, nós também aprendemos a usufruir das promessas, das bênçãos que Deus tem para nós através de Jesus Cristo. E em Gálatas 4, 1, vai falar um pouquinho sobre isso. Hoje nós vamos ler bastante versículo. Então, ativa aí o modo procuração na Bíblia e vamos seguindo. Gálatas 4, do versículo 1 ao 7. Aqui nós vamos ver a diferença daqueles que são filhos. Então, diz assim: Digo, porém, que, enquanto o herdeiro menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. No entanto, ele está sujeito a guardiões e administradores até o tempo determinado por seu pai. Assim também nós, que éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sobre a lei, para que recebemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao coração de vocês, e ele clama: Abba, Pai. Assim você já não é mais escravo, mas filho. Por ser filho, também o tornou herdeiro. Amém? Então, aqui nós vemos que dentro de nós, o Espírito Santo clama Abba, Pai. E através desse amadurecimento nosso, nós nos tornamos filhos que usufruem das bênçãos e da herança de Deus para as nossas vidas. Então, uma comparação simples se você tem um filho e você tem uma casa para essa criança usufruir, no futuro, mas acontece algo com você e essa criança fica, sozinha. E aí, essa herança de uma casa é muito grande para uma criança administrar. E aí o pai, em vida, direciona alguém que pode ajudar essa criança quando ele não estivesse. E aí vem um tutor, uma pessoa, um conselheiro, que vai ajudar até que a idade dela criança se atinja sendo madura para ter a responsabilidade de usufruir daquela herança. Amém? Todos entendem? E através de Jesus nós temos isso. Deus nos guarda
muitas vezes, de usufruirmos da herança, das promessas de Deus, porque nós, ainda como filhos, somos imaturos ou irresponsáveis para usufruir dessa herança no momento. E Deus, Ele nos convida a sermos filhos mais maduros todos os dias. E, através disso, Ele usa o Espírito Santo de Deus, que, como foi ministrado anteriormente, é o nosso consolador, o nosso auxiliador, é aquele que nos ajuda a nos transformar de dentro para fora. E é através do Espírito Santo de Deus, nós somos fortalecidos através da leitura, do nosso relacionamento, da palavra de Deus, das nossas orações, do nosso congregar, tantas coisas que nos ajudam e fortalecem o Espírito Santo de Deus em nossas vidas, para que nós possamos ser sensíveis à voz dele e para que ele possa trabalhar em nossos corações e nos tornar pessoas mais maduras. Então, primeiro nós aceitamos Jesus, nós temos a fé e nós vamos ali se tornar filhos de Deus. Terceiro, para nós herdarmos tudo isso, nós precisamos viver de acordo com a vontade de Deus através do trabalhar do Espírito Santo, cultivando o nosso relacionamento com Deus e entendendo o nosso propósito, né? Qual é o nosso propósito? A palavra de Deus, ela tem várias e várias promessas para aqueles que são filhos de Deus, mas cabe eu e você sermos filhos maduros suficientes, responsáveis suficientes, para que Deus possa entregar esta herança nas suas mãos, né? Nós declaramos aqui é direito nosso, é nossa herança, nós abrimos as nossas vidas para receber e nada impede, além da nossa imaturidade. Então, o Senhor, Ele nos guarda como guardaremos uma criança, né? Quando não é a hora dela receber aquela oportunidade ou daquela responsabilidade. Assim o Senhor é sobre as nossas vidas. E falando um pouquinho sobre isso, eu lembro da passagem do filho pródigo, que está em Lucas 15. Você pode não abrir, mas vamos falar rapidamente. Então, nós vemos ali duas situações, né? Dois filhos, um pede a herança do pai e vai embora gastar no mundo. E o outro continua trabalhando, continua se esforçando. E aí, depois de um tempo, o outro filho cai em si, entende aquilo que ele tinha, entende toda a responsabilidade que ele tinha, todo o erro que ele fez. Acredito que o Espírito Santo ali o conduziu para voltar. E volta e o pai está de braço aberto. Mas o que eu quero falar é do segundo filho, o filho que ficou. Que muitas vezes somos nós que ainda estamos imaturos na fé ou imaturos naquilo que Deus quer nos abençoar e nós priorizamos somente estar com o Pai, mas não usufruir da herança. No final dessa passagem, né, da parábola, Jesus fala que aquele filho, ele questiona o pai, o porquê deu a festa para o mais novo, sendo que ele estava com ele o tempo todo. E aí o pai fala, mas você sempre esteve comigo e você podia pedir o que você quisesse. Mas aí nós vemos que a falta da nossa imaturidade nos leva a não usufruir das heranças que Deus tem para nós. Então, o que eu tenho para te dizer nessa noite, através do Espírito Santo, é que você é filho de Deus, sim. Você tem várias promessas a se cumprir na sua vida, sim. Várias heranças do Senhor, porque não foi à toa que Jesus pagou um alto preço por mim e por você. Não foi somente para nós termos uma vida eterna, mas também para nós termos uma vida em abundância aqui também. Bênçãos espirituais, bênçãos materiais, bênçãos emocionais sobre a nossa vida, mas cabe a mim e a você amadurecer como filhos para que nós possamos adquirir as heranças que Deus tem para nós. Então, muitas vezes você pode estar aqui nessas campanhas, né, da Igreja Fonte da Vida, fazendo anos e anos, pedindo que a promessa do Senhor se cumpra na sua vida. Mas muitas vezes nós esquecemos que dentro de nós precisamos amadurecer
para que Deus possa dar essas heranças para nós, para que nós possamos administrar de forma correta. E não fazer igual o outro filho que gastou tudo e depois voltou. E também não fazer com aquele filho que podia usufruir de toda a herança do pai e não usufruiu. Então, nossa vida aqui ela é muito curta, ela é passageira, mas Deus tem promessas tanto para esta vida presente quanto a por vir. Mas foque também na por vir, que essa é muito importante. Mas o Espírito Santo, ele pode te ajudar, me ajudar a me tornar um filho mais maduro com o Senhor Jesus. Então, em João 14:13, para finalizar, diz assim: e eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. Espera aí, eu acho que eu li o versículo errado. 14:23. Li o errado. Respondeu Jesus: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará, nós viveremos nele e faremos morada nele. Então, aqui nós vemos que todo aquele que é filho de Deus conhece o Pai e conhece Jesus. E Jesus os conhece. Algumas parábolas do finais do tempo diz a importância de nós conhecermos a Jesus e Jesus nos conhecer. Porque não adianta nós acharmos que somos filhos, que vamos usufruir, sendo que nós não conhecemos e nem Jesus nos conhece. Então, a importância de nós nos mantermos debaixo da sua palavra, como aqui fala, sermos orientados pelo Espírito Santo, viver cada dia a palavra de Deus, através do Espírito Santo que nos ajuda, nos fortalece, nós podemos viver, sim, momentos de dificuldades, momentos de tristeza, momentos de guerra, porque a palavra do Senhor não falou que nós não teríamos aflições, mas Ele disse que aquele que tem de bom ânimo, porque Jesus venceu. E se Jesus é o nosso irmão e Ele venceu e a herança de vitória está sobre Ele, nós automaticamente também temos essa herança de vitória sobre nós. E nós podemos conquistar se nós formos direcionados por Jesus, amém? Então eu te convido nessa noite a levantar. Se você deseja alcançar promessas do Senhor, mas você se sente que ainda está imaturo na fé, está ainda muito bebezinho para receber essa herança, que você possa pedir para o Espírito Santo de Deus, porque aqui fala que Ele fará a morada dentro de nós. O Espírito Santo de Deus está dentro de mim, dentro de você. Nós somos filhos, você que aceitou Jesus, tem o privilégio de estar com Jesus, de ser co-herdeiro com Jesus, de todas as promessas, de todas as heranças, e o mais especial de todos é nós adquirirmos a nossa vida eterna. Então, eu peço para você fechar os seus olhos nessa noite. Ter um momento com o Espírito Santo de Deus, para que Ele possa te fortalecer nos dias difíceis, nos dias das dificuldades, para que Ele possa te amadurecer, para que as promessas, para que as heranças que Deus tem para você possam se tornar reais na sua vida aqui, na sua vida vindoura, com Jesus Cristo, que possamos adquirir tudo aquilo que o Senhor tem para a sua vida, para a sua casa, todas as promessas que nós lemos através da palavra de Deus. O Senhor Jesus, Ele declara sobre aqueles que são filhos de Deus, bênçãos ilimitadas sobre a nossa vida, mas cabe a nós desenvolvermos a maturidade certa para usufruir de tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Então, que você possa começar a falar com o Senhor nessa noite, declarar: Espírito Santo, me ajuda, Espírito Santo, me fortaleça, que através da Tua palavra eu possa estar direcionado, que eu possa estar no centro da vontade de Deus. Oh, Jesus, nessa noite nós nos levantamos em oração, Pai. Declaramos que nós queremos viver, sim, as promessas do Senhor. Queremos viver a herança que o Senhor conquistou por nós. E nós te adoramos, Jesus, por todo o seu sacrifício vivo por nós, ó Deus, por toda a ressurreição, por todo o vencimento, Senhor, dos pecados, ó Deus, das doenças.
Deus, para que haja saúde, para que haja vida e salvação nas nossas vidas. Nós queremos te agradecer e declarar que nós queremos viver e desfrutar das heranças que o Senhor tem para cada um de nós. Nos fortalece, Espírito Santo de Deus, para vencer todas as dificuldades, para sermos fortalecidos através do Teu Espírito Santo, através do fruto do Espírito sobre nós, para que possamos vivenciar o propósito do Senhor nas nossas vidas, para que outras vidas sejam alcançadas, para que o Teu nome seja glorificado, Jesus. Nós queremos mais de Ti, nós precisamos conhecer a Ti de forma íntima, de forma, Senhor, diferente do que nós já conhecemos. Nos aprofunda, Senhor, ao nosso conhecimento a Ti. Gera em nossos corações fé, gera em nosso coração desejo e busca da Tua palavra, de um relacionamento como pai e filho que nós somos de Ti. Nós queremos mais, Espírito Santo de Deus. Aumenta sobre nós, ó Pai, aumenta sobre nós o desejo e a vontade de estar na Tua casa, de estar na Tua presença, de usufruir, Senhor Jesus, de Ti, do Teu Espírito Santo, Pai. Vem sobre nós, em nome de Jesus. Todas as promessas De Deus pra mim, tenho a confirmação do sim.